publicamos sob o pseudônimo de Ana Dalma. E eu conheci a Rita há alguns anos atrás, quando ela, na verdade, cantou em uma apresentação da editora, uma das primeiras apresentações da editora Gato Bravo aqui em Lisboa. E então a Rita me apresentou esse livro, e ao ler esse livro eu pensei, eu tenho que publicá-lo realmente. Vamos publicá-lo porque não só é uma voz feminina, e eu acredito que mais do que nunca é necessário publicar textos femininos, textos de mulheres que escrevem, porque o privilégio de se fazer ouvido deve ser dado igualmente a homens e mulheres, e não só por isso, porque durante a leitura do texto do livro, do texto poético da Rita, a gente faz o editor, eu particularmente sou do Rio de Janeiro, mas também conheço Lisboa já há alguns anos, e então nós fazemos um percurso pela própria vida da mulher em Portugal, porque são vidas diferentes, a mulher no Rio de Janeiro, a mulher em Lisboa, a mulher em Coimbra, e nós acabamos fazendo uma viagem, realmente, não só uma viagem literária, porém uma viagem poética, que atravessamos Lisboa, Leiria e agora chegamos a Coimbra, tudo isso para apresentar os textos da Rita, e esses textos são muito importantes porque eles falam do fazer poético, da reflexão da mulher no cotidiano e no seu pensar a sua própria vida, o seu espaço no mundo. Então eu separei alguns textos, que foram textos que eu considerei os mais significativos, porque a poesia não é uma coisa para se ler 400 páginas, não. Você lê poucas palavras, você lê poucos versos, e depois aquilo fica com você, fica dentro, né, gerando frutos, gerando raízes. Então, uma das coisas que a Rita disse aqui no livro, ela fala assim: não posso escrever mais do que posso. Mas ela pode sim, ela consegue, inclusive, ela escreve, não mais do que pode no sentido do que é inconveniente, mas ela, como mulher, ela pode escrever mais, pode escrever sempre, pode escrever bastante. Então, ela coloca isso, que não posso escrever mais do que posso. Mas é um exercício o poeta escrever sempre mais e exercer essa atividade de buscar dentro de si aquilo que deve ser dito. E depois, né, também falando sobre o fazer poético, ela diz num outro verso: todo poeta é filósofo e pensa a vida inteira sem cessar o cansaço. Coloca a Rita nesse momento o quanto o poeta também faz filosofia, no sentido de que o poeta, quando escreve, ele vai escrevendo a vida, e o filósofo, ele pensa a vida, ele tenta compreender a vida, mas o poeta, ele vai criando também. E ela pensa a vida inteira o poeta pensa a vida inteira sem cessar o cansaço. De certa forma, a gente, depois que faz a idade da adolescência, nós temos um certo cansaço com as coisas, mas esse cansaço vem da falta de um olhar novo para as coisas. Quando somos crianças, não temos esse cansaço, tudo é novo, tudo é novidade. Depois ficamos mais velhos e ficamos prestando atenção no cansaço, tudo é cansativo, tudo é maçante, tudo é chato. Só que o poeta, ele precisa olhar além desse cansaço e olhar as coisas de uma forma inaugural. E esse também é um trabalho do escritor, né, do escritor de poesia, do poeta. E por fim, a Rita, nesse percurso feminino poético, né, que ela faz, ela traz um poema maravilhoso, que inclusive é bem grande, mas que ela fala sobre o homem. E eu acho isso interessante, porque nunca um homem vai poder falar sobre o homem
a partir da visão de uma mulher. Só a mulher tem condição de falar sobre o homem a partir da sua visão de mulher, né? O homem, ele pode pensar a si próprio e pode escrever sobre si próprio, mas a visão da mulher sobre ele mesmo é um ponto diferente de perspectiva. Então ela escreve assim: o homem que nunca amou ninguém, a não ser ele próprio, tinha um coração cheio de ar com cheiro de maresia. Era alto, com cabeça de velho, a única verruga bonita de pele de homem maduro. Nesse poema também a Rita coloca a postura dela como mulher, admirando um homem. E o que ela admira no homem? Exatamente a única verruga bonita da pele de homem maduro. Então, quanto busca, né, numa postura masculina, para uma mulher de 20, 30 anos, como eu tenho várias amigas de Lisboa e daqui, e também do Rio de Janeiro, que colocam isso, né? Elas vão admirar exatamente a maturidade. E aí, ela, nesse homem que era bonito, com cheiro de maresia e alto e com cabeça de velho, ela vai encontrar o quê? A beleza da maturidade. Nesse único sinal que apresenta a maturidade desse homem. Depois ela continua falando: o homem que nunca amou ninguém, a não ser ele próprio, o cão, tinha o coração cheio de carinho que sempre faltou. Ele gostava de ser criança, pescar sonhos à beira-rio, desenhar corações na areia, porque a vida é o filme que fica e a realidade não existe, já passou. O texto da Rita é realmente muito significativo. Foi uma honra muito grande ter publicado o texto da Rita. E nessa viagem poética que nós fizemos de Lisboa a Leiria e depois a Coimbra, chegamos aqui para esse lançamento, para essa apresentação, eu ainda tive a oportunidade de descobrir as outras capacidades da Rita, os outros carismas que a Rita tem. E fiquei realmente encantada, porque era uma amiga de uma amiga e agora eu praticamente virei fã dela também e estamos já quase amigas também. Faltam apenas algumas outras confidências de uma outra para nos tornarmos oficialmente amigas, mas enfim, foi uma satisfação ter vindo com a Rita para cá e participar dessa apresentação. E o Antônio também, ao ler o livro da Rita, ficou realmente impressionado. O Antônio, que é um professor de literatura, professor de letras, e tem um currículo invejável e bastante diferenciado aqui em Lisboa. Então, já nos conhecemos há bastante tempo e eu fiquei muito feliz quando a Rita falou que tinha convidado o Antônio e ele tinha aceito fazer essa apresentação na parte do que concerne a parte de letras, porque enfim, ele é o mais graduado, eu somente uma editora, só vejo o que acho bonito e acho que vale a pena ser publicado e publico. E o Antônio então vai fazer essa apresentação agora sobre o texto da Rita, e eu até estou bastante também curiosa para ouvi-lo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu começo por pedir desculpa porque estou com um problema no ouvido direito, que se transfere para o esquerdo, e eu não tenho a certeza de estar a colocar bem a voz, portanto vou falar neste tom, mas espero que possam ouvir bem. É quase intuitivo. Bem, isto pode ser uma conversa ou pode ser uma apresentação mais formal. E eu vou fazer uns primeiros 10, 12 minutos de apresentação do livro, que com certeza já nos conhecem, não sei. Se não conhecem, no final a Rita fica aqui para assinar livros e vendê-los, porque também se trata disso, de vender o objeto livro. É importante comprar poesia. Eu fiquei muito contente, de facto, por poder conhecer uma poeta, enfim, de uma geração mais nova do que a nossa. Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, isto para contextualizar um pouco
o que aconteceu e por que razão é que acho que a linguagem da Rita é de facto inovadora e traz qualquer coisa de singular. Nos últimos 20 anos na poesia portuguesa, o que imperou, o que foi moldando o gosto e o que foi sendo até patrocinado pela imprensa escrita, a crítica literária, é que resta no nosso país, o que imperou foi um paradigma de poesia narrativa realista, hiperrealista até, cortando um pouco com uma certa tradição que vinha dos anos 60, 40, 50, 60, da poesia como exercício da metáfora, da imagem, exercício da alusão, a poesia como linguagem sugestiva, produtora da imaginação do próprio leitor. Essa herança diluiu-se um pouco nos anos 70, apesar de alguns poetas terem permanecido fiéis a essa linha, Gastão Cruz, Rui Belo, Herberto Helder, Eugénio de Andrade e poetas que vinham dos anos 40, Eugénio, Sofia, e que vêm, enfim, até início dos anos 2000, mas a verdade é que, justamente ali na transição dos anos 90 para os anos 2000, há como que uma retração, há como que uma resposta a essa poesia da alusão, da metáfora, da imagem, que é no fundo a nossa geração, nós que temos agora 45, por aí, e que procurou justamente cortar, ou pelo menos contrabalançar essa poesia da metáfora com uma poesia que fosse mais narrativa, mais literal, e em que o leitor não fosse permanentemente desafiado com coisas um pouco herméticas, um pouco estranhas. Por exemplo, um poeta como Nuno Judice, que vem dos anos 70 e continua em atividade, é um poeta de uma poesia mais imediata, cujos textos não exigem da parte de quem o lê uma espécie de trabalho detetivesco, investigativo. Não. Nós lemos um texto do Nuno Judice e aquilo é quase por vezes prosa. Há assim uma espécie de folgo efabulatório, como se cada poema fosse contar a história de qualquer coisa banal. Ora, em meados dos anos 2000, aqui por 2010, 2011, há uma geração nova de poesia, justamente de pessoas que têm hoje 30, 35 anos, por aí, e que parecem estar a responder a essa poesia relato, a essa poesia que, enfim, para quem ainda nisto há 20 anos, passou um pouco à história como a poesia, uma poesia sem qualidade, uma poesia do realismo, do hiperrealismo. Há aqui uma geração mais nova que, de facto, está a fazer um esforço por encontrar novos modos de dizer. E a poesia, se a poesia tiver de ser alguma coisa, a poesia é não tanto o que o texto diz, mas, sobretudo, como é que o texto diz. Perante um poema, nós não podemos ir à procura do quê do texto, mas como é que o texto está arranjado, como é que o texto está fabricado. Ora, o caso da Ana Dalma, que é esse o nome da autora, não é? Porque nós olhamos para este livro e não está lá escrito na capa Rita Dias. O que está é um outro nome, Ana Dalma, e é por aí que começa a leitura deste livro. Aliás, como qualquer livro de poesia, começa no nome do autor e no título. E os títulos têm esta singularidade. Podem legendar, são uma forma de comentário e são uma forma de sedução, de trazer o leitor para dentro do livro. Ora, eu sou muito, enfim, como direi, eu gosto de fazer crítica de poesia, mas não a faço facilmente. Isto é, se eu vou apresentar um livro é porque à partida eu já estou a pensar que a crítica está a caminho e vai sair no Jornal de Letras ou noutra revista, na Colóquio, o que for. E neste caso eu tenho a recensão já pronta com os apontamentos que quero
E isto justifica-se pelo seguinte: eu acho que a Rita, a Ana Dalma, oferece aqui um livro extremamente estranho. Até certo ponto é um livro que não é de poesia. Porque o engano, o equívoco, o jogo com o leitor começa aí. É nós pegarmos neste livro, que é um livro de uma editora luso-brasileira, Jaguar Tirica no Rio de Janeiro, Gato Bravo em Portugal, uma editora, a Paula, que tem investido imenso no Brasil, dando a conhecer poetas portugueses no Brasil. São já, se não estou em erro, 17 autores portugueses que ela tem no seu catálogo. E bom, a verdade é que nós olhamos para este livro e há várias coisas, o efeito da leitura começa logo na capa. Para além do símbolo da editora, isto também merece uma interpretação, mas não é o lugar, nós temos a indicação de um género, poesia. Temos um título escrito a cor-de-rosa, um título, O Encontro do Tempo Ternário. Quem fizer uma investigação sobre a autora saberá, sim senhor, que a Rita tem um disco de música publicado, editado, e que, portanto, deve ter conhecimentos musicais. E quando nós falamos de tempo ternário, é a disciplina da música que está em causa logo a partir do título. Quer dizer, a ideia de uma notação musical em compasso, não é? Que divide quantitativamente em grupos os sons de uma composição musical, por batidas e pausas. E o compasso ternário é, na teoria musical, formado por tempos, por 3 tempos. Pode ser simples, pode ser composto. Se for composto, remete para, por exemplo, para o jazz, ou remete para composições mais antigas, como a poesia medieval. Eu achei muito curioso, porque este é um título de facto muito estranho. Eu sei que a Paula é uma leitora de poesia atenta e que o Marcelo, marido da Paula, que é o responsável pelas capas, é alguém extremamente sensível também ao efeito estético que a capa pode produzir. Quer dizer, eu percebo que eles publiquem o livro, mas eu fiquei um pouco... questionei-me sobre este título assim que a Rita, a Ana, me ofereceu o livro. Porque é um título estranho. O Encontro do Tempo Ternário é um título estranho. Não está lá dito ao encontro do tempo ternário, o que seria até mais gramatical, ao encontro do tempo. Isto é, alguém que está na mesma sintonia com determinado tipo de compasso. Mas sim o encontro, com um artigo definido, significando que é um encontro especial e não um qualquer encontro. Mas não é um encontro com qualquer coisa de palpável, qualquer coisa de, tangível. É um encontro com um tempo ternário, sendo que nós, na verdade, nós não nos encontramos com o tempo. Mesmo as pessoas que aqui terão mais idade, uma coisa vos garanto, para mal dos vossos pecados, é que vocês não se encontram com o tempo é que se encontra convosco. O tempo é que se abate sobre nós, não somos nós que nos abatemos sobre o tempo. E não somos nós que determinamos o compasso existencial. Nós decidimos, mas aquilo a que os gregos chamam ritmo, respiração, isso, na poesia tem uma grande importância porque determina até o modo como alguém, neste caso a Ana, a Rita, desenha os textos. Vai desenhando um livro e desenha os textos com determinada mancha gráfica. E, curiosamente, uma mancha gráfica que remete, se virmos questões rítmicas, métricas, para um tempo ternário. Este encontro com o tempo ternário pode ser várias coisas, mas quanto a mim é o encontro com uma realidade evanescente, com o tempo, coisa impalpável, com o tempo da música. E a música, matéria suprema da arte, impalpável também. Mas que música é esta? Bom, é a música de um sujeito que se apresenta nestes textos, um sujeito feminino. Ok? Teríamos de discutir muito essa questão da visão do homem sobre si mesmo, a visão da mulher sobre o homem vendo de fora, porque isso daria pano para mangas ao jantar fora. Os trovadores puseram-se no lugar de mulheres, cantando a ausência do amigo.
nas cantigas de amigo. Fizeram quase heteronímia, não é? Puseram-se no lugar de mulheres cantando a saudade e a ausência do amigo. Portanto, entramos aqui em terrenos muito pantanosos. Mas no caso da Rita, agora vou só dizer Rita, importa, ainda antes de entrar no ritmo muito singular destes poemas, e já vou falar disto porque me interessa, desta mancha gráfica que é extremamente invulgar, enfim, é invulgar, há aqui a questão do nome da autora. Eu não perguntei isso à Rita, ela poderá depois, se quiser, responder, mas alguém que se apresenta num livro, o seu primeiro livro, aos 30 anos, com um pseudónimo, assim, é alguém que tem uma ideia de autor. É alguém que tem uma ideia própria do que significa esse nome de autor para um determinado tipo de poesia. Ana Dalma, Ana é um palíndromo, pode-se ler de trás para a frente, de frente para trás, é sempre o mesmo nome. Bom, Dalma, pois claro, numa poesia que tem muitos momentos de forte carga espiritual, parece-me, Dalma é um bom pseudónimo. Mas, curiosamente, não é Dalma com apóstrofo, é Dalma tudo junto. O que significa que a Rita tem uma particularidade, tem uma sensibilidade, enfim, romântica no sentido em que os românticos foram os primeiros a ter consciência da singularidade do que significa ser-se autor. O Garrett não se chamava Garrett, ele era João Batista da Silva Leitão, e depois, sim, para se afirmar como autor, descobre uma tia que tem o apelido Garrett e vai buscar a Almeida Garrett. Ele afirma a sua singularidade de autor, indo buscar um nome à genealogia. Ora, a Rita faz qualquer coisa que me parece que é um caso, não sei se único, mas não conheço muitos, de alguém que na geração dela, curiosamente, não assina com o nome próprio de batismo, assina com o pseudónimo. Alguém que, curiosamente, também faz música. Alguém que tem uma personalidade, enfim, interventiva. Quer tê-la, quer ter uma voz ativa. Alguém que teve num festival da canção. E, portanto, há aqui uma espécie de jogo de espelhos. Uma coisa é a Rita Dias, que nós conhecemos, que vocês conhecem com certeza melhor que nós. Nós só fizemos uma viagem agora. A primeira de muitas. É bom que seja assim. Mas quem conhece a Rita, quer dizer, a questão é, há qualquer coisa de singular na personalidade de uma mulher de 30 anos que no seu primeiro livro de poesia não assina com o nome próprio e apelido, assina com o pseudónimo, e este em particular. Bom, eu acho que uma explicação para isso tem que ver com essa sensibilidade romântica. E quando eu digo romântico, eu não estou a dizer que este é um livro de poesia exasperado, emocional, sentimental, o que seria mau. É um livro extremamente, sob a aparência de um longo poema em que uma voz poética feminina lamenta certos acontecimentos, a separação, a frustração, num longo discurso em que há cenas, ou há, sim, cenas, em que este sujeito feminino se dirige a um Carlos, por exemplo, ficcional ou não, é uma figura da escrita, e como que lhe dá uma lição sobre o que é o amor. Quer dizer, neste longo poema onde as cenas se vão sucedendo, há uma sensibilidade romântica naquilo que o romantismo legou à literatura europeia e à nossa, mas que é o romântico como alguém que tem noção da sua excepcionalidade, da sua singularidade. Eu acho que a Rita, eu pude falar com ela, não só agora, lá em Lisboa falámos um pouco, é uma personalidade romântica nesse sentido. Tem noção da sua singularidade. E não faz cedências, não pede desculpa num país onde muita gente pede desculpa por existir. Ela não pede desculpa por existir, bem pelo contrário. Ela quer deixar a sua marca e eu acho isso muito bem. Acho que é assim mesmo. O livro é um livro estranho. Mas se a literatura for o lugar da estranheza, este é de facto um bom livro. A literatura é estranhamento, diziam os formalistas russos, e com razão. Eu vou dar
4 pitadas de leitura sobre este livro que me parecem valorizar muito, e depois, na crítica que vai ser no Jornal de Letras, tu verás o resto e aguenta, porque não vou dizer tudo. Primeiro, se nós abrirmos o livro, há aqui um despojamento muito grande. A Rita não tem nenhuma epígrafe, nenhum texto lateral. Isto parece um maio de 68. Podem sentar no chão, não sei. Nós esperamos um bocadinho. Bem, então, é que há aqui cadeiras de livros, não é? Bom, ora bem, nós abrimos o livro e gostava que não esquecessem esta questão da sensibilidade romântica, isto é, romântico naquele sentido de assunção, afirmação de uma singularidade, de uma personalidade de artista. É justamente isso, personalidade de artista, que me parece estar muito vincado aqui. Ora, abrimos o livro e não há, ao contrário dos livros de poesia, enfim, que normalmente têm essa estratégia de sedução do leitor, não há nenhum epígrafe de um poeta que prepare o leitor para entrar no livro. A Rita podia ter posto aqui, sei lá, não para dar ares de pessoa muito culta, erudita e tal, mas até para dar ares de pessoa culta e erudita podia ter posto aqui uma epígrafe, sei lá, do Paul Valéry. O Paul Valéry que diz uma coisa que me interessa muito para este livro, que é: o poema bom é uma espécie de máquina de produção ou máquina de produzir um estado poético por meio das palavras naqueles que o leem. Eu acho que este é um dos grandes conseguimentos deste livro. É que não interessa muito a quem lê, pelo menos é uma coisa que se costuma dizer, não interessa muito a biografia. Eu vou ler melhor este livro porque conheço a biografia da Rita. Isso não interessa para nada. O que interessa é que no exato momento da leitura nós somos tocados pela linguagem destes poemas e o enfoque já não está naquilo que a Rita, Ana Dalma, sentiu ou viveu ou imaginou. O enfoque está naquilo que nós, leitores, estamos a sentir ou a imaginar. E essa é uma grande lição de poesia. É quando o poema funciona como uma máquina de produzir um efeito sobre aquele que lê. Ora, não está lá nenhum epígrafe de um autor consagrado. O que está é uma coisa muito curiosa. Divido o Pai, o Filho e o Espírito Santo, divido a dor, o amor e o espanto de me ter encontrado, perdida ou não, achei. E aqui me deixo em 3 partes. À parte disso, vivo inteiro. E depois ela põe, da autora. Isto é muito engenhoso, porque ela não põe lá Rita Dias, também não põe Ana Dalma, ela põe da autora. Que é um efeito de distanciamento muito curioso, quer dizer, ela está... A autora, aquela que tem autoridade sobre o livro, é ao mesmo tempo aquela pessoa que se distancia e põe a autora num outro lugar, no lugar que está lá, da personagem que está aqui nos poemas, numa terceira pessoa, enfim, ela, a autora, não eu, Rita Dias, ou nem eu já, Ana Dalma. É a autora. Portanto, nós vamos entrar num livro em que a poesia está muito próxima de uma espécie de discurso performativo quase tangencial ao teatro. Aliás, é um dos... Isto, enfim, não sei se o livro pode ser levado à cena. Se o texto for levado à cena, pode dar, se for bem encenado, e se não for lido à maneira do João Vilaret, pode dar uma excelente representação teatral. Um monólogo, ou então um diálogo em que as duas personagens estão vestidas da mesma maneira, porque é um jogo de espelho. Eu e a outra. Não é? A mesma. E no primeiro texto, nós lemos isto. Caminho sobre linhas que não vejo, apenas sinto. E estas linhas são já linhas curiosas, quer dizer, de que linhas é que se fala aqui? Bom, as linhas da vida? Bom, pode ser. Mas a metáfora ou a alusão aí seria fácil. E a Ana Dalma não é uma autora exatamente fácil. Aliás, este livro, para o primeiro livro, mostra mais uma vez que os poetas, quando publicam relativamente tarde, é porque sabem o que é que estão a fazer. Não
só gente doida é que publica muito cedo. Não, a Ana Dalma, a Rita sabe, aos 30, 29, 30 eu publico o meu primeiro livro. Ok. Aos 21 não dava. Aos 25 era cedo. Aos 27 ainda não. Aqui. A 10 anos dos 40. A 10 anos de entrar no meio da floresta. Estas linhas, acho que remetem mais uma vez para o título. As linhas da pauta musical. Pode ser. Ou então, estas linhas, que são as linhas que muitas vezes de tão evidentes nós não vemos. As linhas do próprio poema. A mancha gráfica do texto, com o seu ritmo, a sua respiração, o seu desenho de sismógrafo, não é? Batimento cardíaco. Não um soneto, que teria uma mancha gráfica uniforme. Não o terceto. Não o poema em prosa, em bloco, não é? Como uma espécie de flash, não é? Como o Rimbaud fez, não é? Não. Há aqui qualquer coisa de extremamente sugestivo, que é poemas em espinha, poemas em que nós vamos ter versos longos, com versos curtos, palavras isoladas a meio da estrofe. Quer dizer, estas linhas podem ser, a meu ver, são uma sugestiva pauta musical, a pauta rítmica deste livro singular. Mas este primeiro poema diz mais. Apenas sinto. E sinto mais quando não sei. Que é um paradoxo curioso, não é? Como é que uma pessoa sente mais quando não sabe? Bom, eu aí talvez estivesse de acordo com a Paula e, ok, faço a cedência. Nós, homens, fazemos a cedência e diremos então, sim, é verdade, as mulheres têm uma coisa rara, que é o sexto sentido. O Garrett, romântico, já o sabia quando escreve o poema 5 sentidos e faz um poema de 6 estrofes. E na sexta estrofe o que importa é aquele sexto sentido feminino. Não é? Pois é, sinto mais quando não sei, quando não percebo a lua ou o sol que brilha longe. Enfim, está pano para mangas, porque se o sol é a razão, o masculino, a racionalidade, o pragmatismo, a lua é a intuição, é o sentimento, é a maternidade, é, enfim, a sensualidade, é o poder, de facto, desse sexto sentido. E sinto mais quando aceito o beijo no fundo, o beijo fundo, no poço da sede do infinito que não é meu, nem teu. E aqui começa o jogo de espelhos. É um livro, é um discurso, é, na verdade, parece-me a mim, que todo este livro é um longo poema, não é poema a poema, é um longo poema, é um recitativo, não é? E entra aqui essa outra personagem, esse tu, que às vezes é declarado, outras vezes é pressentido, às vezes vai ter um nome, Carlos, não é? Que é já de ser um nome simbólico extraordinariamente interessante. Carlos significa voluptuoso, não é? É o Carlos das viagens do Garrett, é o Carlos dos Maias, é o Carlos da fanfarra de Baudelaire, quer dizer, voluptuoso. É um eu com o qual o sujeito feminino que aqui está parece, enfim, terçar armas, estar em permanente confronto, conflito e ao mesmo tempo desejando um certo entendimento. Há qualquer coisa neste poema longo que tem a ver com uma tradição autobiográfica, uma tradição da poesia de confissão, da poesia feita diário, muito cara ao universo feminino, desde a Mariana Alcoforado, pelo menos, até poetas mais recentes como a Maria Teresa Horta, ou mesmo na nossa geração, a Golgona Angel, que é um tema caro no universo feminino, que é o tema da separação. Há aqui momentos, enfim, versos, imagens, em que o que está em causa é a separação entre este sujeito feminino e alguém que do outro lado poderia responder e não responde. E como não responde, ela, enfim, como que constrói a voz desse outro eu. Na segunda estrofe deste primeiro verso, deste primeiro poema, escreve-se ainda: mas há essência, há luz no desconhecido, há ponto finito em mim, quero ausência para ir. Irracional sentido que comanda astros. Quer dizer, o poema depois continua, convido-vos a ler este primeiro poema e a entrar depois, mas há aqui um outro aspecto muito singular neste livro, que é o arranjo gramatical. Eu sou professor de literatura e sou muito sensível a estas questões gramaticais, estilísticas,
Não são raros os momentos em que a Ana, a Rita, vai contra a gramática. Faz inversões de palavras, inversão de sintaxe, uma sintaxe estranha. Por exemplo, na página 25, quando num paratexto se escreve a banalidade cansa e envelhece no espírito mais uns anos quantos, está errado. Mas na poesia está certo. Porque a linguagem poética é essa ressemantização, esse renovar de sentido que nós damos à linguagem de todos os dias. E envelhece no espírito mais uns anos quantos? É curioso, quer dizer, isto dava aqui agora para mangas, porque eu dizer pobre rapaz e rapaz pobre também não é a mesma coisa. Mas mais uns anos quantos é pelo menos surpreendente, porque, enfim, é como se o sujeito que aqui está construísse um idioleto para si, uma espécie de código que só ele pudesse compreender. Por isso é que há momentos em que vocês, como leitores, não perguntem o que é que se está aqui a dizer. Procurem sim perceber como é que se está a dizer. Porque aí é que está a poesia. A poesia é o ato de fazer, é poiesis, construção, fabrico. Não tem nada a ver com a inspiração. É fabrico, consciência de linguagem. Gostaria de apontar dois últimos aspectos que têm que ver com esta construção em espelho de poemas que, enfim, que se desenvolvem, não é? Muitas vezes até sugerem, quase que pela quebra dos versos, que se vai entrar no ritmo musical, não é? De repente estamos num verso com 10 sílabas métricas, ou 9 ou 11, mas depois há uma espécie de corpo isolado com poemas de 5 ou de 4, com versos de 5 ou de 4, como se de repente a voz que está aqui começasse a cantar, não é? E, portanto, o ritmo, um dos ritmos mais adequados à música é o de redondilha menor, 5 sílabas métricas, ou de 7, ou de 4, ou de 6, e a Rita domina isso. Mas depois o que é estranho, e portanto muito bom, é haver esta espécie de textos a itálico, que funcionam como um comentário aos poemas, propriamente ditos. Ou se não são um comentário, são uma voz em off, não é? Uma espécie de voz interior, voz da consciência, que comenta o que foi escrito ou então dirige subtis homenagens a figuras, enfim, do panteão poético da Rita. Neste caso, por exemplo, na página 29, ao cantor de Torga, meu autor, e ao príncipe de cordas, com um abraço para o Carlos, que não conheci, mas que amou Teresa, talvez um dia tenha amado alguém, e aqui eu lembrei-me logo desse Carlos, que é o Carlos Drummond de Andrade, com aquele célebre poema da Teresa que amava o José, que não amava ninguém. E este tópico final, que não amava ninguém, é um dos tópicos mais extraordinários do livro, porque se tivéssemos de perguntar qual é o tema, o núcleo, a partir do qual o livro se organiza, eu acho que o tema é verdadeiramente um problema. É a confrontação de um sujeito feminino com uma pergunta: como é que não se pode amar alguém? Ou melhor até, como é que não se pode amar? E esta pergunta, em tempo de iPhones, iPads, tablets, maquinização das relações, em tempo de relativismo total de tudo, em tempo de ditadura da técnica sobre as letras, sobre as artes, em tempo de insensibilidade geral, é uma pergunta ainda com sentido, com todo o sentido. Como é que é possível não amar? E a essa pergunta há um poema, há até comentários, breves comentários, eu amo, o resto é com ele, que colocam este livro numa senda muito rara da poesia atual, e por isso é que eu acho que a Rita, enfim, é de facto... Deve continuar a escrever e mais. Bom, a crítica agora fará o seu papel, que é tentar promover este livro e dar a conhecer a Rita como autora, ou a Ana Dalma. A essa resposta, como pode alguém não amar,
estes poemas respondem com lances muito bem esgalhados, perdoem-me a expressão. Responde fazendo pontos com a tradição poética, e nomeadamente com um autor, que a Paula, assim, de raspão, referiu, que é o Antero de Quental. O Antero, poeta-filósofo, por excelência da nossa literatura, é aqui uma voz curiosa, é uma imagem curiosa, porque diz o Antero que o soneto é a forma lapidar da expressão poética. Por isso é que ele escreve os sonetos completos e tal. Bom, no caso da Rita, Ana Dalma, o soneto não aparece nunca, não está aqui. Mas está a lembrança de Antero e da sua lição. Antero, que sabes de tudo, guarda-nos como quer. Eu guardarei parte da dor de dentro de ti. Bom, que dor é essa? É a dor de todo o poeta. Não se trata da dor de amar, exatamente. Trata-se daquilo que para o Antero, e mais tarde para o Pessoa, ou para um poeta do nosso tempo como Gastão Cruz, ou para um Rui Belo, é a grande dor, a dor concreta da poesia, que é a dor do pensamento. O poeta debate-se com um pensamento que transfigura o que se viveu em linguagem. E eu acho que Rita, Ana Dalma, oferece-nos aqui um poeta, uma figura de poeta que se aproxima muito desse poeta, não direi poeta filósofo, mas de poeta que tem noção de que a poesia é uma implicação e a filosofia uma explicação. No caso do discurso que ela constrói, este livro está entre estas duas medidas. Por vezes explica, mas sobretudo é um livro que nos implica nesta viagem à interioridade feminina que aqui se encena. O último aspecto é a imagem, a figuração, a representação do poeta neste livro. Há um verso que diz: sou estrangeiro por dentro em qualquer lugar. Eu acho que isso é muito feliz, é um verso muito bem, enfim, descoberto, que é esta ideia de que o poeta é alguém estrangeiro a si mesmo. A única maneira de o poeta não ser estrangeiro a si mesmo é tentar obter aquilo que toda a poesia, enfim, desde sempre, desde a grega Safo, tentou, que é haver um dia em que se construa um poema, em que nós construamos um poema e depois façamos como Rimbaud, nada mais tem a dizer. Eu obtive o poema, o objeto, o artefacto que diz tudo aquilo que é explicação e implicação. Bom, não é com certeza ainda o livro em que a Rita, a Ana Dalma, vai descobrir esse poema único, esse poema que dirá tudo, mas, enfim, bem-vindo ao deserto do Real. Nunca conseguirás isso. Camões não conseguiu, ninguém consegue. Porque, no limite, a poesia, a sua grande aspiração é descobrir, regenerar, regressar ao silêncio original, àquilo que era a existência antes da palavra. E, neste caso, a Rita, que nos oferece aqui um livro que é, na minha perspectiva, um único poema, é um poema longo, é um poema herbertiano, nesse sentido, um poema até torrencial. A Rita tem essa intuição de que a poesia, a grande aspiração dela, é o emudecer, fazer que perante o ruído do mundo haja um momento de silêncio total. E não é por acaso que, já quase perto do fim, justamente porque a poesia diz melhor quando se cala, ela arrisca, num paratexto que aqui está, aquilo que é uma espécie de obsessão da voz feminina que aqui está, que é a declaração do amor e a impossibilidade de, do outro lado, haver uma resposta. E ela, então, quase no final do livro, risca a expressão eu amo, sugerindo, na minha leitura, esse pacto com o silêncio, com uma poesia silenciosa, apesar de vibrante, emocionada, apesar de cerebral, que faz deste encontro com o tempo, encontro do tempo ternário, um belíssimo livro de poesia
e que vai ter de certeza os seus leitores, eu começo já por me juntar a essa comunidade de leitores e desejando que venham mais livros em breve. Não digo mais. O que eu começo por ambos. É uma honra muito grande para mim estar ao lado quer da Paula, quer do António Carlos Cortês. A Paula como editora e como pessoa que acreditou em mim ou que acreditou na poesia da Ana Dalma para a pôr em livro. E isso é uma sensação de reconhecimento que eu nunca, que eu nem ambicionei, nem imaginei que acontecesse tão cedo. Um poeta novo é uma coisa, eu sou muito nova, é uma coisa estranha para mim, mas o que é que aqui está, e isso para mim é um motivo de honra muito grande. Muito obrigada, Paula. O António Carlos Cortês além de professor de literatura, é poeta há 20 anos, não é? Tem, como vocês puderam perceber, conhecimento é vasto e, portanto, a honra é igualmente vasta para mim, porque eu também não imaginei que no meu livro, a apresentação, o lançamento do livro foi feito por 3 mulheres, por mim, pela minha mãe e pela minha irmã, em Lisboa, e fui presenteada com uma nova apresentação em trio, e desta vez tenho um poeta como tu ao meu lado a explicar tão bem como eu nunca tinha ouvido ainda sobre as minhas palavras, mas também como nunca tinha imaginado ouvir sobre as minhas palavras. E isso vai ao encontro de quem está aqui hoje, é efetivamente a Rita Dias, não é? A Ana Dalma, e portanto sou eu que aqui estou, e há explicações que de facto não podem ser dadas, só lidas, mas é muito interessante ouvir esta crítica e esta dança que não estão de todo presentes no momento em que eu escrevo. E é muito interessante perceber para onde as coisas podem ir quando saem de nós, não é? O poema está feito, o resto é convosco e já está, não é? E é mesmo interessante, e a partir daí as palavras deixam de ser nossas. E achei mesmo muito este espelho que veio para o lado de cá enquanto estava a ouvir a Paula. É uma sensação de quase de sair um bocadinho de mim, que é o que eu faço quando escrevo Ana Dalma, sou com a Ana Dalma, e isto de eu nunca ter imaginado, nunca ter ambicionado, nunca ter pensado que eu viria uma crítica tão séria, é porque de facto não tenho ainda, quando escrevo, uma pretensão literária, é quase como se não me sentisse parte do meio. E isto encaro como uma grande viagem. Eu não me sinto poeta, não me sinto escritora, também não me sinto bem cantora. Eu vou fazendo e vou experimentando e com isso vou construindo a linha da vida, que não era o que eu queria dizer com as linhas, mas na verdade nós não somos exatamente uma coisa, ou eu acredito que nós não somos exatamente uma coisa, vamos sendo em cada dia. E esta minha falta de pretensão literária, porque me sinto uma mera aprendiz, foi com essa energia, mas foi com essa humildade que deixei que este livro saísse. Sim, houve uma certa segurança, com 30 anos, seja pelo número, seja pela década que passou, dos 20 aos 30, houve uma certa, vamos a isso, vamos estar na altura, ainda por cima, se uma pessoa que não sou eu acha que faz sentido, então talvez deixar sair do casulo, mas esta falta de pretensão literária eu encaro como humildade. Sinto-me sempre num caminho de aprendizagem e não dou as coisas como fechadas, e se hoje este livro é um único poema, eu não sei se amanhã já não estarei capaz de fazer um livro de sonetos e no outro dia um livro só de quadras e de canções, porque nem as minhas canções também são têm uma forma, elas são todas muito diferentes. Mas esta abertura, este início na poesia, que eu assumo que seja o início,
não sei o que é que vai ser amanhã, mas eu assumo e gostava muito que fosse o início, marco com esta falta de ambição. Estou cá, estou bem, estou confortável, mas estou a iniciar um caminho e isso situa. Em relação ao livro, eu gostei muito de ouvir a palavra estranho. Agrada-me ser uma coisa estranha, que não seja uma coisa compreensível e fácil de entender, porque não é suposto que seja. E então, não é suposto que seja. Não há aqui uma intenção de ser alguma coisa. E então, ser estranho, causar essa estranheza, é sinal que há alguma coisa que é novo. Se é estranho, é porque está qualquer coisa por ser entendido. E isso é muito bom. Para mim é talvez aquilo que vou levar desta apresentação do António é ser estranho. Que bom que é estranho. Que bom que as mudanças gramaticais e aqueles faltas de nexo que eu faço muitas vezes e propositadamente, que bom que isso causa, que isso está lá porque está mesmo. Porque isso é literatura mesmo, isso é aí que está a literatura. Só que um parênteses, só desculpa lá, eu tenho um problema mental que é quando sou desafiado, quando toca aqui cordas sensíveis, o meu pai, coitado, não conseguiu fazer nada de mim, apesar de tentar refrear este impulso. Às vezes diz-se assim, o Saramago escreve tão mal, não usa pontuação. Mas é que ele está a fazer literatura, não está a escrever um relatório. E portanto, ainda bem que tu cometes conscientemente, fazes essas inversões gramaticais. Isso é de facto muito, muito bem-vindo. É a dimensão estética. Desculpa lá. E isso é feito, há um propósito nesse jogo de espelhos, e também é outra expressão que levo daqui, muitas vezes faço sem me aperceber, mas o que é certo é quando ele sai em espelho. E gostava de falar um bocadinho sobre o título e sobre a Ana Dalma. Não sei se me irá acompanhar a justificação do nome, não sei se isso é uma coisa que eu vou fazer recorrentemente, mas filo na primeira apresentação, e como estamos em família e só caras conhecidas, eu acho que faz sentido fazer esta explicação. E é sabido que escrevo canções, a forma como eu escrevo canções ou como eu escrevo tudo o resto não é a forma como eu escrevo poesia, e talvez vocês que me conhecem, ao lerem este livro, vão desconhecer-me, porque nem eu percebo muito bem, e foi por isso que tive necessidade de dar um outro nome, nem eu percebo muito bem como é que estas coisas acontecem, como é que os poemas se formam assim. É quase como se o tempo parasse, o tempo para e as palavras saem, e eu no fim percebo que o poema está feito. E isto é um processo que é muito diferente da composição musical, porque a composição musical não é assim. Na composição musical há um objetivo, eu quero chegar, eu ouço a canção, eu sinto a falta de determinada rima, e na poesia parece que não sou eu que a faço. E isto é muito estranho. Isto para mim é novo, e foi por isso que sempre foi muito claro que a minha poesia não era uma canção, pelo menos para mim, ou não seria uma canção para mim. Pode ser para outros que a queiram musicar, mas para mim, porque não é a mesma voz. E às vezes nem eu me reconheço, é uma voz que eu desconheço, efetivamente, e eu tive que aprender a lidar com ela, e é quase como se ela viesse. O tempo para, eu tenho que respeitar aquele sinal, e depois é interessante, há poemas que saem de uma vez, e pronto, isto está feito, é quase como se fosse assim, peço desculpa por esta palavra, mas é um pequeno vómito, que quando sai já não pode entrar, e ele está, mas há outro em que às vezes é um espirro, que a seguir ao espirro ainda vem um segundo, que é, faço o poema, mas depois há qualquer palavra, qualquer coisa que é estranha, aquilo fica-me inquieto, e eu fico, há uma hesitação, e depois vem a palavra que falta, ou o verso e então volto e corrijo. Mas há uma certeza nesta escrita, que foi amadurecendo, e eu já escrevo há algum tempo,
não escrevi este livro todo de uma assentada, há aqui uma reunião de poemas, e portanto há uma certeza que parece que não é minha, que não é da Rita, e acho que isso também me dá muita força para escrever a poesia e ficar descansada com ela. Eu não tenho nenhuma obrigação, não quero ser nada em concreto, mas quero respeitar esta voz que existe em mim e que me põe a sentar e a escrever. Ana Dalma. Eu comecei a ler poesia com a Flor Bela Espanca, que toda a gente conhece como Flor Bela Espanca. E a Flor Bela, os primeiros poemas que ela assinou como Flor Dalma da Conceição. E o Dalma tinha um apóstrofo. Um apóstrofo. Eu não sou a Flor Bela Espanca. Graças a Deus. Eu não sou a Flor Bela Espanca, portanto não lhe roubaria o nome, mas de facto, se nós temos um espírito, um corpo, uma alma, e se nós temos estas palavras todas, e se eu desconheço o lugar, ou posso conhecer, mas não sei em que momentos vem esta voz, então faz para mim sentido que a Dalma fique toda junta. E a Ana é um nome que eu não utilizo, mas que os meus pais me quiseram dar, e portanto eu sou Ana Rita, e o Ana Dalma é uma parte de mim que está entregue à alma que eu sou, e portanto é a Ana Dalma. E tudo junto cria uma voz que, sendo minha, não é minha. É que a ideia foi esta ideia que eu quis criar. Porque a Ana sou eu, mas o Dalma não sou. E a poesia é isto. Há aqui poemas que são meus, mas eu não sei de onde é que eles vêm. E isto é aquilo que está neste não é heterónimo, mas é neste pseudónimo, e que eu quis trazer porque não é efetivamente, não é efetivamente a Rita a escrever e a pronunciar-se, mas sou eu a sentir de outra maneira. O encontro do tempo ternário, quando a autora convida no início do livro o encontro do tempo ternário, e eu não vou ao encontro do tempo, foi o tempo que se encontrou. E ele encontrou-se em três partes. Eu hesitei na questão do compasso, em pôr o encontro do compasso ternário, mas não era um compasso, era um tempo, e de facto houve tempos. O livro está dividido em três partes. Há a simbologia do 3, que é um número, além de ser o meu número de vida, é um número simbólico, é um número a qual eu atribuo muito valor, e o livro está dividido em três partes. Está dividido num momento de dor, num momento de amor e num momento de espanto, de encontro. Que na verdade é aquilo que eu encaro nos vários processos que nós temos, ou então na vida toda. Nós não vivemos sem amor, mesmo que achemos que sim, não existe isso. Nós vimos cá para aprender a amar, seja na entrega que damos às coisas, seja e depois é discutível as formas de amar. Não tem necessariamente que ser amar a alguém físico, é a forma como nós nos predispomos e nos abrimos à vida. Isso para mim eu encaro como amar. Não vivemos sem dor, da mesma forma que a borboleta não vive, não sai do seu casulo sem dor. Nós não crescemos sem ela, é-nos quase inerente, nós nascemos com dor. O nosso parto, a primeira respiração que temos é com dor, é com choro, mas é por isso que vivemos, é com o choro que respiramos e que estamos cá em cima e que estamos cá fora. E depois o espanto de nos encontrarmos, que também é uma fatalidade. Existe sempre um momento em que nós nos observamos e que nos reconhecemos. E neste percurso em que dói, em que se ama e em que nos encontramos, é um tempo ternário que faz sentido na organização, ou que dá sentido, não é faz sentido, é que dá sentido à organização destes poemas. E eles encontram-se neste livro. E portanto é um encontro deste tempo ternário, que pode ser uma vida de dor, de amor e de espanto, pode ser um momento de dor, amor e de espanto, pode ser o que vocês quiserem que tenha este encontro. E não é à toa também, agora falando um bocadinho desta ilustração, que
foi feita por uma amiga que se chama Beatriz Pessoa, que há aqui um encontro. Há aqui 3 tempos e há aqui um encontro. Claro que a autora da ilustração dá a sua interpretação e traz 3 flores, que achei muito interessante a questão da delicadeza, e não são 3 flores quaisquer, remete para uma delicadeza que eu acho que está subjacente em muitas das poesias, apesar de eu dizer para aí umas asneiras de alguns. E depois há um encontro, não esperava que fosse um encontro cor-de-rosa, meio vermelho, meio cor-de-rosa, mas há um encontro que é separado dos tempos. E esta ilustração para mim é o primeiro poema do livro. E representam muito bem. Há um encontro separado dos 3 tempos, mas eles encontram-se no mesmo sítio. E então eu sinto que é isso, que está tudo... E aí eu acho que aqui respeita um bocadinho a Rita, porque a Rita gosta de ter as coisas arrumadinhas e de repente tudo a fazer sentido para mim dá jeito. Depois os poemas não fazerem sentido nenhum, não tem mal nenhum, porque isso é estar na Nadal, mas já não é assunto meu. E portanto está tudo bem. Gostava de vos terminar aqui a minha apresentação com um poema, e vou lê-lo até ao fim. Agradeço novamente à Paula e à editora Gato Bravo. Agradeço ao António Carlos Cortês por ter vindo comigo de Lisboa e ter suspendido os seus compromissos para estar aqui hoje, porque foi isso que aconteceu, um adiar de aulas mas pronto, estamos aqui. Agradeço-vos muito a vocês por terem vindo, à minha família, aos meus amigos. Confesso que não estava à espera de ter uma casa cheia, mas o que é certo é que vocês encheram, e é para mim também uma honra muito grande. Eu fiz questão, esta é a minha cidade. Eu moro em Lisboa há quase 10 anos, já fiz apresentações musicais em Lisboa algumas, no Rio de Janeiro outras, e fiz sempre questão de vir a Coimbra. E quando lancei o livro não quis que fosse exceção, e portanto aqui estou. E fiz, devo dizer-vos, a pensar muito em vocês, em poder falar para vocês, porque sei que não podem estar como gostariam em Lisboa, e quis muito vir a Coimbra dar-vos um bocadinho daquilo que vocês veem à distância, e eu quis que desta vez vissem perto e que pudessem falar comigo agora, no fim, antes. E fiz essa questão. Eu disse à Paula que queria muito, não tenho mais marcação nenhuma feita noutras cidades, quis que Coimbra fosse a segunda, e só não foi a primeira porque eu quis muito que o livro fosse apresentado em 2019, e ali na correria entre a edição foi tudo feito em tempo recorde, só deu para ser em Lisboa. Mas, portanto, agradeço-vos do fundo do coração estarem aqui para nos ouvir, e para poderem partilhar este momento tão importante para mim, que é estar em Coimbra a apresentar o livro. E antes de me despedir, vou-vos ler um poema, e principalmente os meus poemas não têm título, não sei se algum dia terão, mas não têm, não sinto essa necessidade, e ele não vem, mas vêm os comentários finais. Então o poema diz assim: se no entretanto deste fim de noite funda pudesse subir ao céu da sabedoria, procuraria a paz que me falta em doses bis, e escavaria até que a voz doesse, até que a mão tremesse, até que os pés colhessem rubis. Não sei de nada e sei de tudo mais que o todo, mas sou fiel à ignorância dos comuns, à cultura da palavra fácil, e vivo com eles nesta vida e morte, à parte. Amém. Um dia descerei a felicidade ao piso central esquerdo do meu corpo celeste, e é deste piso central esquerdo do meu corpo celeste que eu vos agradeço e que vos desejo um resto de bom dia. Muito obrigada. Obrigada ao Teatrão por me ter Volto a fazer o anúncio final. Venham ver esta peça que está em cena no Teatrão. Queria deixar uma palavra especial à Margarida Sousa, que não está aqui, mas está-se a preparar para a peça, que nos ajudou a fazer esta apresentação. E agora, para comprar o livro,
quem quiser, quem não tiver, a Cátia vai dar esta grande ajuda de fazer essas compras e essas trocas e pronto, eu cá estarei para me tratarem por Rita, Ritinha e o que vocês quiserem.